Você tem medo de fracassar, de não atingir seus planos, de não conseguir conquistar os seus objetivos? Ou o teu verdadeiro medo é o medo do sucesso? Independente se você tem medo do sucesso ou do fracasso, o que está por detrás de você não realizar talvez muitas das coisas que você gostaria na vida é o medo. E o medo, ele paralisa todo o nosso potencial, ele bloqueia. Ele impede que a gente entregue, que a gente faça aquilo que de melhor nós sabemos fazer. Eu sou Edgar Salles, eu sou especialista em produtividade, foco, disciplina, gestão de tempo. Eu ajudo pessoas como você a atingirem objetivos que levariam um ano dentro de 12 semanas. E nessa aula, nesse vídeo, você vai aprender quais são os dois tipos de medo que travam seu progresso, que é o medo do fracasso e o medo do sucesso. Você também vai aprender como é que esse medo se disfarça de planejamento eterno, que a pessoa que planeja, planeja, planeja e nunca executa é porque internamente ela está cheia de medo que aquilo não dê certo, ou o medo dela está relacionado com o que as pessoas vão pensar a respeito dela. Você vai entender como é que você faz para tomar as decisões assertivas e rápidas, e depois eu vou te explicar como é que você pode se beneficiar do ano de 12 semanas, tá ok? Mas antes eu quero que você reflita junto comigo a seguinte coisa. Você já percebeu que sempre que existe uma grande oportunidade batendo a porta, uma parte de você, uma parte de mim hesita em agir? É como se. E grandes oportunidades. Eu acredito que grandes oportunidades aparecem na vida de todos nós em poucos momentos. Eu não vou falar que são em todos os momentos. São poucos momentos que grandes oportunidades surgem na vida de algumas pessoas. Em maiores vezes, em mais quantidades, e para outras em menos vezes. Aí tem uma série de fatores que não é o assunto que a gente vai entrar. Mas o que eu quero dizer é, se boas oportunidades ao longo da vida nos aparecem batendo a porta, por que que nós não pegamos, não abraçamos elas logo, essas oportunidades, logo de cara e entramos em ação? O que é que está por detrás dessa resposta? Simplesmente é o medo de como que nós vamos lidar tanto com o fracasso como com o sucesso. E aí é onde começam os nossos verdadeiros problemas. E o primeiro problema que eu quero apresentar, eu quero te trazer, é o medo do fracasso. O medo que está fazendo com que você se sabote. E autossabotagem é viver num eterno ciclo de resultados limitantes, de resultados medíocres. Eu entenda que quando eu falo de medíocre, eu não estou xingando ninguém. Medíocre nada mais é do que ter resultados na média, como a maioria das pessoas tem. Se você olhar a maioria das pessoas na sua volta, a maioria das pessoas estão vivendo vidas medianas. Então, são resultados medíocres, porque medíocre é a mesma coisa que mediano, tá? É resultados na média. E muita gente acha que procrastina por preguiça. Então, e a procrastinação, ela é um subproduto, vamos dizer assim, ela é um sintoma da autossabotagem. Então, qual que é o problema número um em relação a isso? É o medo do fracasso. Aí tem aqui, ó, medo do fracasso. O terror de errar e ser julgado. Entenda que a gente sempre vai ser julgado na vida. É importante fugir de julgamento. A gente vai ser julgado por aquilo que a gente faz, a gente vai ser julgado por aquilo que a gente deixa de fazer. Quando a gente faz alguma coisa, as pessoas que vão nos julgar são as pessoas que não fazem nada. Dificilmente você vai ver alguém que faz, uma pessoa bem-sucedida, ficar julgando outras pessoas por estarem fazendo. Se você acompanhe esse raciocínio. Se você pegar e começar a entrar em ação, quem são as primeiras pessoas que vão te julgar? Não são as pessoas que são fazedoras. Porque os fazedores, os realizadores, as pessoas que entram em ação, elas entenderam que elas só chegaram onde chegaram porque elas decidiram se movimentar para chegarem onde elas estão. E aí ela não se importa muito se você erra ou se você não erra. É lógico que você não pode errar sempre, mas o que eu estou querendo dizer é que o erro faz parte de quem se movimenta. Se você pegar uma criança, quando ela começa a andar, ela vai cair. E isso não significa que se ela cair, ela é uma pessoa fracassada. Ela errou e ela vai andar, ela vai tentar andar até conseguir. E eu fiz essa analogia porque é assim na vida. Quando você vai tentar fazer algumas coisas na sua vida, na primeira, na segunda, na terceira vez, talvez não dê certo. A questão é você aprender rápido com o seu erro para você não errar mais sempre na mesma vez. Então, o principal erro, o principal medo em relação ao fracasso é o medo do julgamento.
O que as pessoas vão falar ao meu respeito? E se eu não der certo? Essa é a frase típica de quem tem medo do fracasso. E se não der certo, o que as pessoas vão falar ao meu respeito? Ou, se não der certo, o que eu vou pensar ao meu respeito? Existe um sabotador que todos nós temos, que é o crítico. E o crítico, ele tem uma função exclusiva que é de sobrevivência. Isso nos acompanha da infância. E o crítico, ele tem a função de criticar a si mesmo e a autocrítica. Creia-me, ela mata muitas pessoas. Ela critica outras pessoas e ela critica as circunstâncias. Tanto é que o nome desse sabotador é o crítico. E a gente tem medo de ser julgado, porque quando nós somos julgados, somos apontados. E somos apontados e isso gera incômodo. Então a pessoa sempre fica com esse sentimento, ah, se não der certo, e por conta disso ela acaba não fazendo muito. Então o principal erro em relação a isso é você pensar demais nas consequências negativas. Isso vai paralisar você. Não estou dizendo que você não precise prever as coisas que podem não dar certo. Você tem que fazer essas previsões. Se você pensar que tudo vai dar certo desde a primeira, você está sendo um extremista positivo, vamos dizer assim. Porque na vida, o jogo real da vida é que nem sempre as coisas darão certo de primeira. Pode acontecer uma vez ou outra? Pode, e isso acontece. Já aconteceu comigo e já aconteceu com diversas outras pessoas. A questão é que não são todas as vezes. Esse é o mundo real. A consequência é que isso faz com que você evite de entrar em ação. E aí você perde grandes oportunidades e aí depois fica arrependido e frustrado. E ainda fica aquele lance da nostalgia, né? Ai, nossa, passou tantas oportunidades na minha vida lá no passado, e se eu tivesse aproveitado? Aí fica, né? A pessoa que fica lá no e se? Será que tivesse dado certo? Ah, ia ser tão bom. Aí vira igual ao museu. A pessoa fica sempre pensando no passado, se tivesse dado certo, e aí ela está remoendo aquilo que não deu certo e vive frustrada. Como é que você faz para corrigir, então, esse medo? Primeiro, você tem que aceitar que errar faz parte. Errar faz parte, não tem como, errar faz parte. Eu vou errar, você vai errar e nós erraremos muitas vezes. Quanto mais cedo, quanto mais rápido você errar, mais rápido você pode aprender com aquele erro. Então, essa é a primeira parte de como corrigir. E depois você precisa reduzir o tamanho das suas decisões. Então comece com pequenas decisões. E olha só, quanto mais complexa for a decisão que você precisa tomar no teu dia, eu posso te dizer por experiência, quanto mais complexa forem as decisões que você tiver que tomar na vida, maiores serão os teus resultados. Porque só pode tomar decisões que vão impactar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Pessoas que ao longo do tempo amadureceram. E ninguém amadurece se não toma a decisão. É o famoso skin the game, é você colocar a tua pele em risco. Quando você toma uma decisão, você empenha a tua palavra. Quando você empenha a tua palavra, você tem que entrar em ação. Se não der certo, a responsabilidade é tua. Se eu fizer alguma coisa que não der certo, a responsabilidade é minha. Ah, mas Edgar, eu fiz do jeito que tinha que fazer e se levantou uma circunstância na minha frente e eu não tive culpa. Beleza, e eu acredito, você não tem muita culpa sobre muitas coisas que acontecem. Agora, você tem a responsabilidade de como que você age quando essas coisas acontecem. Porque não dá para prever todas as coisas que vão acontecer. É impossível fazer isso. Então, para você corrigir, primeiro você tem que aceitar que errar faz parte. Segundo, você precisa reduzir o tamanho das suas decisões. Comece com pequenas decisões e, ao longo do tempo, vá tomando decisões cada vez mais difíceis. Então, esse foi o primeiro erro, o primeiro problema, né, em relação ao medo, o medo do fracasso. Agora eu quero falar com você sobre o erro o medo do sucesso. Não é o erro, é o medo do sucesso. O medo do sucesso muitas vezes pode estar disfarçado da responsabilidade de chegar lá. Porque talvez você não saiba como é que você vai lidar com tudo que vai acontecer enquanto você estiver rumo àquilo que você está conquistando. Primeiro porque coisas novas surgirão, habilidades novas você vai precisar desenvolver. Com novas pessoas você vai precisar se conectar. E aí, nesse caminho, nessa jornada, você vai precisar se transformar em alguém que você ainda não conhece. E muitas vezes as pessoas têm medo de se transformarem num tipo de pessoa que ela não gostaria. Simplesmente porque talvez no sistema de crença dela, quando ela vê pessoas que fizeram de tudo para chegar no sucesso, algumas pessoas se transformaram numa versão pior do que aquilo que ela já era.
E não é porque com aquelas pessoas foram desse jeito, isso significa que tem que ser do mesmo jeito com você. Ponto. Falei. Entenda que você pode ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Se você buscar o caminho certo, se você buscar os princípios certos, se você se conectar com as pessoas certas. Eu acredito que no caminho do sucesso você não vai chegar aonde você gostaria sozinho, isso é fato. Agora, as pessoas que você escolher, que você decidir, falamos de decisão agora há pouco, as pessoas que você decidir se conectar ao longo da jornada de tudo aquilo que está à sua frente para ser conquistado, as pessoas que você se conectar, sim, elas vão influenciar o teu comportamento. Não tem como você escapar disso. É impossível. Então você precisa entender que você precisa lidar com coisas que serão mais desafiadoras com aquilo que você já lida hoje. O erro disso, o erro que as pessoas que cometem é temer que o sucesso traga mais exigências, mais expectativas e mais pressão. Por que que isso é um erro? Eu coloquei isso como erro aí, se você me acompanhar aqui no texto. Eu coloquei como erro porque, sim, o sucesso ele traz mais exigência, o sucesso ele traz mais expectativas das pessoas sobre você e o sucesso ele traz mais pressão das pessoas, das circunstâncias sobre você e de você para você mesmo. Falar o contrário disso seria uma ignorância. Por que que eu coloquei isso como erro? Porque você não pode ter medo disso. Você não pode ter medo de ser mais exigido daquilo que você já é. Porque quando você se transforma em alguém melhor, você tem capacidade de lidar com aquela exigência. Quando você se transforma em alguém melhor, você tem capacidade de atingir altas expectativas. Quando você se torna alguém melhor, você é capaz de suportar um tipo de pressão que hoje, aos teus olhos, parece algo completamente impossível. Só que se você não passar por esse processo de amadurecimento, a consequência é que você sempre vai se auto-sabotar sem perceber. Quantos dos nossos sonhos, eles simplesmente não se realizam, não se concretizam, porque a gente vive eternamente naquele ciclo de autossabotagem. A hora que está quase chegando, quase na conquista, acontece alguma coisa que você mesmo faz com que algo dê errado, com uma circunstância, alguma briga com alguém, e aí você, sem perceber, de forma inconsciente, abre mão de tudo e tem que começar tudo de novo. Eu sei que todos nós já passamos por isso. Então, essa é a consequência que a gente passa por conta do medo. Porque o medo, ele faz a gente ver coisas que não são. Parece ser, mas não é. Simplesmente é a ótica. É como se você tivesse com um óculos de sol. Você coloca lá um óculos de sol, que é o óculos do medo. Aí a hora que você coloca ele assim, a situação, as circunstâncias, os cenários, as pessoas, elas se pintam de um jeito que na hora que você tira aquele óculos do medo e passa a enxergar a realidade, aquilo é completamente diferente do que você está enxergando. Simplesmente pela ausência ou pela presença do medo. Como é que você corrige, então, o medo do sucesso? Primeiro, você precisa entender que crescer significa aprender novas habilidades aos poucos. E olha o que eu coloquei aqui: aprender novas habilidades aos poucos. Escreve isso se você está anotando. Você precisa aprender novas habilidades de pouco em pouco. Não queira aprender uma nova habilidade tudo de uma vez só. Nossa capacidade mental não dá conta de aprender tudo muito rápido. Porque no caminho do aprendizado você precisa colocar em prática. O que vai garantir que você se torne bom em alguma coisa é você praticar, 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 praticar. Eu não sei quantos vídeos que eu já gravei aqui para o YouTube. Talvez esse... Eu tô talvez dentro dos primeiros 20 vídeos que eu tô gravando para o YouTube. Eu acho que eu tenho muita margem para melhora naquilo que eu estou fazendo. E eu estou aprendendo novas habilidades. Eu estou estudando coisas para ficar cada vez melhor nisso aqui. Para poder mexer melhor, tal, ser mais dinâmico. Não sei. Eu tô buscando formatos. Só que não dá para ser tudo num dia ou numa semana. Mas eu estou me dedicando. E é isso que eu quero que você entenda. Você precisa se dedicar
a conquistar novas habilidades de pouco em pouco. Você não precisa saber tudo agora. Você precisa saber tudo daqui a um tempo. Mas agora não. Então você vai aprendendo ao longo do tempo. E ao invés de você pensar nas dificuldades futuras, concentre-se apenas no próximo passo. Qual que é o próximo passo que você tem que dar agora? Qual é a próxima habilidade? Quem é a próxima pessoa que você precisa se conectar? Qual é o próximo livro que você tem que fazer? Qual é o próximo curso que você tem que investir para você se tornar alguém melhor, mudar sua mentalidade? É isso que vai fazer a diferença. O terceiro e último problema que eu quero compartilhar com você nessa aula que a gente está fazendo. Você precisa evitar de se expor a adiar decisões importantes. Pare de deixar as decisões importantes para depois. É aquele famoso, depois eu penso nisso. Sabe quando uma decisão importante cai no teu colo? Você tem que tomar essa decisão agora. Pá. E aí muitas pessoas falam assim, eu penso nisso depois. E ela acaba fazendo alguma outra coisa, que eu não estou dizendo que não seja importante. Talvez aquilo que ela esteja fazendo naquele momento é importante. Mas o que é que você precisa observar? Você tem que aprender a colocar as coisas numa balança. O que você está fazendo agora é mais importante do que essa tomada de decisão? É uma balança. Se a decisão que você tiver que tomar tiver um impacto maior sobre aquilo que você está fazendo agora, você precisa parar de fazer o que você está fazendo agora e tomar essa bendita dessa decisão. Porque se você não fizer isso, ela vai ficar te perseguindo durante um tempo e ela vai ocupar um espaço na tua mente, ela vai alugar um triplex na tua mente tão grande que você, enquanto não resolver, não tomar aquela decisão, o máximo que pode acontecer é que todas as atividades que você estiver fazendo, elas não vão sair tão bem quanto você gostaria. Esse é o máximo e é a pior coisa que pode acontecer. Então você precisa aprender a não adiar as decisões importantes simplesmente por pura insegurança. Tem gente que não toma decisões que deveriam tomar porque elas são inseguras naquilo que vai acontecer. Tipo, a frase típica de uma pessoa que não toma decisões por insegurança é: eu vou esperar mais um pouco antes de tomar essa decisão. Porque às vezes ela está buscando o alinhamento dos astros, ou ela está buscando que vai que pousa aqui na minha janela, vai que pousa um passarinho. Quando eu olhar esse passarinho, eu vou ter um insight tão poderoso que eu vou poder tomar essa decisão. Melhor forma de tomar uma decisão, no meu ponto de vista. Faz uma ferramenta que se chama perdas e ganhos. Pega um papel, um sulfite, divide no meio, racha ele no meio. De um lado você escreve perdas, do outro lado você escreve ganhos. E aí você vai enumerar o máximo de perdas. Se eu tomar essa decisão, o que eu perco? Porque toda decisão faz com que você abra mão de uma coisa em prol de outra. Quando eu decidi me casar com a minha esposa, com a Flávia, eu tomei uma decisão. E minha decisão foi falar não para todas as outras mulheres que eu poderia me relacionar na vida. Foi uma decisão. Eu poderia ter tomado a decisão de não me casar com ela. Eu teria aberto mão de tudo aquilo que eu estou vivendo no meu relacionamento e construindo a minha família, os meus 2 e o terceiro filho vai nascer daqui menos de um mês. Você compreende que uma decisão pode impactar e mudar completamente o teu destino e o teu futuro? Uma única decisão mudou minha vida. Eu só estou falando de uma decisão, eu poderia falar de diversas outras decisões. Então, não espera algo ultra mega especial acontecer para você tomar decisões. Comece tomando pequenas decisões, mas tome as decisões. O erro é você acreditar que em algum momento você vai se sentir 100% pronto para agir. Isso não existe. A gente nunca vai estar 100% pronto. Não tem essa de estar 100% pronto. E a consequência, se você continuar sempre dessa mesma forma, o momento nunca chega e você fica preso na inércia. Aí você já sabe, né? Ficar preso na inércia é aquela coisa. Nada muda, a vida continua do mesmo jeito. Não existem grandes emoções, não existem grandes resultados. Você vai se olhar no espelho e vai ver sempre a mesma coisa. E quando eu digo sempre a mesma coisa, é no sentido de você olhar para si e você sabe o que está acontecendo dentro de você. Blá, blá, blá. Rolei. Existe um exercício que eu gosto de fazer sempre, eu faço periodicamente, eu recomendo que você faça. É o exercício do espelho, não dei o nome para ele. Para 5 minutos, fecha a porta do banheiro da sua casa e se olha no espelho e fica encarando você nos seus olhos.
Espelho da verdade, vai. O espelho da verdade. Pronto, o nome desse exercício é o espelho da verdade. A partir de hoje, toda semana você precisa fazer o exercício do espelho da verdade. Você vai olhar no espelho, olhos nos olhos, vai ficar quieto, não vai pensar nada e não vai se criticar ainda. Você só vai se olhar no espelho e ficar parado. Você vai começar a perceber o que é que está acontecendo dentro do universo que existe dentro de você. Não tenha medo disso, porque isso é extremamente poderoso. Você começar a ter consciência do que você está vivendo dentro dos seus processos mentais, vivendo dentro do seu coração. Isso vai trazer tanta verdade, tanta realidade para a sua vida, que você vai, a partir disso, tomar decisões de forma com mais sabedoria. Então, tome essa decisão. Como é que você corrige isso? Como é que você corrige essa insegurança? Primeiro, tomando decisões rápidas e execute antes de se sentir pronto. Então, olha lá. Toma a decisão e executa. Você não pode tomar uma decisão e esperar para executar uma semana. Então, você não decidiu. Toda decisão genuína, ela vem com uma ação junto. Eu tomo a decisão de começar uma dieta. Logo, eu já pego essa dieta e a próxima refeição eu vou fazer como a dieta manda. Eu tomo a decisão genuína, decisão verdadeira de começar a cuidar da minha saúde, da minha forma física. No mesmo dia, eu já vou numa academia, eu já me matriculo, eu já levo a roupa e eu começo a atividade física. Eu tomo a decisão de me tornar alguém melhor. No mesmo dia, na mesma hora, eu já entro, eu já começo a pesquisar quais serão os livros que eu vou ler no próximo trimestre, qual é o curso que eu preciso fazer para mudar a minha mentalidade, para mudar a forma que eu me sinto, para mudar a forma que eu penso. Isso é uma coisa que pode corrigir todos esses medos. Como é que você soluciona todo esse problema? Como é que a gente vai solucionar o medo de agir, mesmo com insegurança? Então vamos para a solução passo a passo. Tá? Primeiro passo, o que você precisa fazer? Foque no processo, não na perfeição. Enquanto você estiver focando na perfeição, sinto lhe dizer, você estará preso numa prisão. Porque ninguém fica preso se não for uma prisão. Mas é que o perfeccionismo ele é uma prisão mental. Que enquanto você não se sentir pronto, você não vai começar. Né? Eu trouxe um exemplo aqui. Qual que é o errado? Eu só vou lançar o meu projeto quando eu estiver perfeito. A pessoa fica sempre nessa prisão. Ela está presa. Porque a perfeição ela não existe. É simplesmente algo que existe na imaginação. Mas não existe nada perfeito. Pelo contrário. As coisas precisam ser melhoradas constantemente. Então, qual que é a forma certa de você agir focando no processo e não na perfeição? Lança agora e melhora no caminho. Coloca o teu projeto em ação e melhora no caminho. Vai atrás da sua promoção e aprende habilidades no caminho. Começa aquilo que você pode fazer em relação a melhorar o teu relacionamento conjugal. Dá o primeiro passo com o que você sabe e ao longo do caminho você melhora. Você sempre dá os próximos passos, 1, 2, 3, 5, 10 passos. E enquanto você está andando, você vai separando um tempinho do teu dia para você pegar e adquirir novas habilidades e você aprendendo e mudando no caminho. É dessa forma que você vai fazer. As pessoas bem-sucedidas, elas erram muito e elas erram rápido, só que elas aprendem rápido. Porque o erro traz aprendizado. Tem um filósofo que se chama Jim Rohn, ele fala que os melhores professores que existem na vida são os professores que vêm através dos fracassos que a gente tem. Porque o sucesso não te ensina nada. O sucesso ele ensina que se você fizer de novo aquilo, você pode ter o mesmo resultado. Agora, quando você erra uma vez, erra 2 vezes, erra 3 vezes, além de você saber o que você não deve fazer, porque um erro nada mais é, um fracasso nada mais é do que como você não deve fazer de novo aquilo que você está querendo fazer. Só que você tem que parar e analisar, e quando você para e analisa, você tem múltiplas saídas para resolver o mesmo problema. E isso é um grande professor. Ponto número 2, tome pequenas decisões rápidas. O segredo é reduzir a carga emocional de cada decisão. Decida rápida, execute e ajuste rápido. Agora, qual que é a forma errada que as pessoas fazem? Eu preciso pensar bastante antes de começar o meu negócio. Você precisa fazer uma bela de uma análise antes de você começar o seu negócio? Sim, concordo. Existem uma série de coisas que você precisa fazer? Eu concordo. Agora, ficar pensando é diferente de você sair executando.
Eu ficar pensando, será que o meu negócio vai dar certo ou será que vai dar errado? É a pessoa que fala um dia, uma semana, um mês, até 3 anos pensando. Enquanto isso, tem outras pessoas tendo sucesso naquele negócio que ela gostaria de abrir. Só que se, bom, eu quero abrir um negócio. Qual é o negócio? Eu vou abrir um negócio que eu vou vender roupa. Sabe? Eu dei um exemplo. Que eu vou vender roupa. Aí a pessoa ela vai e ela começa a analisar o mercado. Ela já entra em ação. Ela já começa a fazer uma pesquisa de mercado, ela já começa a decidir se ela vai ter uma loja, se ela vai trabalhar através do digital, vendendo de forma online, e ela começa a fazer pesquisa. Ela começa a executar, ela vai ver como é que ela vai fazer o tráfego, como é que ela vai fazer as propagandas, onde que ela vai aparecer, se ela vai colocar no Google, se ela vai ter que fazer propaganda para colocar no Instagram, nas redes sociais. Enfim, a hora que ela começa a fazer esse movimento, ela já está executando, ela não está pensando. Ela pensou, teve uma ideia, entrou em ação e começou a executar. Aí ela vai fazer a análise dela, depois com toda a informação ela faz a análise dela. Então decida rápido, execute rápido e ajuste depois ao longo do caminho. Então você não precisa pensar bastante. O certo é, vou fazer um teste simples essa semana e eu vou aprender com isso. Com esse aprendizado, na semana seguinte eu executo de novo. E o terceiro e último passo para você ajustar tudo isso é você entender que use o ano de 12 semanas para criar urgência. O ano de 12 semanas é um conceito que eu sempre trago em todas as minhas aulas, porque eu ando na minha vida eu chamo de plano de 90 dias, o ano de 12 semanas, é porque é um período de 3 meses. Eu, nos últimos anos, aprendi o seguinte: sempre que eu estabelecia metas de um ano, ao longo do caminho, a tendência é que eu esquecia daquele objetivo. E aí, durante muito tempo, eu demorei muito para conquistar coisas que eu sabia que eu poderia conquistar. A hora que eu entendi que se eu pegar aquele projeto, aquele objetivo de um ano, e trazer ele para dentro de uma janela de tempo de 12 semanas, 3 meses, míseros 90 dias. Eu acumulava tanta pressão, tanta tarefa, que cada semana equivaleria a um mês. Então, um ano tem 2 meses. 12 semanas está dentro de 3 meses. Eu tenho uma janela de tempo de 12 semanas, então significa que cada semana é o equivalente ao mês. Eu tenho que executar uma série de coisas dentro dessa semana, que a equivalência é como se fosse um mês. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu errar uma semana, eu não perdi um mês do ano. Se eu errar uma semana, eu ajusto na semana seguinte e continuo. Você consegue pegar uma semana, talvez que você possa falhar, e vai falhar, vai acontecer. Porque não dá para antecipar tudo. E você ajusta e continua. E ajusta e continua, ajusta e continua. Então, sim, o terceiro passo para você resolver esse problema é você usar o ano de 12 semanas para criar um senso de urgência. Se cada semana equivale a um mês tradicional, você tem tempo, você não tem muito tempo para pensar. Quanto menos você pensar, mais ação você vai precisar ter. Quanto mais você agir, mais resultado você tem, porque você vai ter a experiência do campo de batalha. Isso força você a lidar com os desafios conforme eles vão surgindo ao longo do tempo. Então você não vai mais avaliar as tuas opções nos próximos meses. Você vai avaliar as tuas opções dentro de 7 dias. E aí você vai dando os primeiros passos. É dessa forma que você consegue acelerar o tempo, acelerar a conquista, que você não acelera o tempo, na verdade, você acelera a conquista dos teus resultados. Se você quiser entender mais sobre como é que você pode implementar o ano de 12 semanas, eu quero fazer um convite a você a conhecer o Mestres da Produtividade, onde você vai aprender a neutralizar o teu processo de autossabotagem, vai ser muito mais produtivo e a implementar na prática como é que funciona o ano de 12 semanas. É uma comunidade onde tem muitas pessoas boas que você pode fazer network, tem bastante gente lá. Link está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, vai ter a minha página, vai ter uma outra aula explicando sobre mais esse conceito. Então, clica aí no link, vai lá conhecer. Um forte abraço e até a próxima aula.